Histórias, vidas, várias gerações, 35 anos junto com você. Eu trouxe o Chico para a Rádio Alvorada. Trabalhava de servente, pedreiro. Servente, pedreiro, pintor, né? Tudo eu fiz um pouco. Trabalhei em serraria. Mas aí o primeiro passo foi entrar no Correio. Entrei no Correio. Eu entrei e fiquei 5 anos no Correio. E através do Correio, eu fazia cobrança para a rádio. Eu dava a moto da rádio para entregar as correspondências do Correio e fazia cobrança também junto, né? Então fui turmando por ali. E o Chico sempre foi um aficionado pelo esporte. E ele levava o gravadorzinho para campo para fazer narração de jogo. Gravador de mão. E eu tinha jogo do Ipiranga, Vila Nova, Vera Cruz. O Chico tinha um aparelhozinho daquele teclado com a fita cassete, aquelas fitas antigas. E aí ia lá pro Vila Nova, subia em cima do vestiário do Vila Nova, ficava trepado lá em cima, narrando o jogo, gravando naquele gravadorzinho. Isso aqui é uma fita cassete, aquela que eu usava no gravadorzão. Ó, tô entrevistando o Jonas. O Jonas jogava no São Paulo, é o tamanho do gravador. Não sei se você vai pegar aí. E a gente gravava lá no campo do Vila Nova e depois o Daniel Santa Cruz tinha um programa na tarde. E ele usava sempre os gols, né? E aquilo foi, pouco a pouco, ele editava, né? E aí punha umas vinhetinhas, né? E eu cheguei aqui, peguei o gravadorzinho, passei para o gravador de rolo, dei uma ouvida. Aí falei para ele: Chico, infelizmente eu não vou levar isso para o Alcides porque tu não vai contratado nunca. Eu queria, né, entrar. Gostaria, mas no estudo era pouco. Vamos fazer o seguinte: vai para o estúdio e visiona uma partida de futebol e narra 5 minutos, não precisa mais. E ele fez a narração lá do outro lado, eu fiz a montagem aqui, usando o recurso que dava o Acai, Diego, aquela coisa toda. Impressionou o Alcides e ele convidou o Chico a fazer rádio. Aí um dia o camarada veio lá de fora para fazer, eu e o Walter, eram os repórteres. Aí trouxeram um cara que veio da Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, um tal de Rabelo. Aí começou a narrar, no meio do tempo do jogo ele perdeu a voz. Não falava mais nada, enrouqueceu. Aí falou pra mim: ô Chico, o Garça, na época Garça, você sabe narrar? Eu falei: rapaz, eu nunca narrei não, mas... Aí eu entrei, narrei e fui melhor do que o homem. Eu sou suspeito em falar com referência ao Chico, mas eu acredito que no norte do país não teve um narrador que nem o Chico, que trazia emoção numa partida de futebol como ele conseguia fazer. E eu acredito que até hoje, eu acho que não teve substituto pro Chico da Mata como narrador. Primeiro me colocaram para fazer um programa de madrugada, sertanejo. Foi aí que entrou o nome Chico da Mata. Aí eu falei: que nome nós vamos pôr? Aí ficamos naquela... Falei: põe Chico de Matos. Aí pedi para essa tal de Cidinha, o nome da mulher. Aí ela foi lá pro estúdio, veio dela falar Chico de Matos, ela colocou Chico da Mata. Eu falei: mas tá errado. Ela falou: não, eu que fui. Chico da Mata, que você vai falar com o povo da mata. Surgiu a vaga para nós fazer o programa de polícia. Aí vamos fazer o polícia. Aí onde que nós fizemos uma dupla, era Chico da Mata e Gralha Azul. O Chico da Mata pensou que já sabia tudo, nos anos 80 foi apresentar aqui na exposição de Paraná. Se eu não me engano, parece que foi em 1984. 84, 85, foi por aí. Aí o Chico veio aqui, as quadrilhas da fumaça, fazer a acromacia em Paraná. Aí o Chico foi falar a acromacia e errou. Aí o povão que estava lá, mais ou menos cerca de 10 mil pessoas na época, aquela vaia. Aí o Chico falou: não, os aviões vão fazer fumaça para nós aqui, e acabou, então. Palavra que você não sabe fazer, você muda ela, né? Falar diferente. Por exemplo, hoje eu não sei falar alta periculosidade. Então eu não sei falar. Se eu for falar, eu sei que eu vou errar. Então eu já mudo o elemento super perigoso. A simplicidade, eu acho que é uma das coisas muito importantes, principalmente na comunicação. Você tem que ter simplicidade com carisma. E a gente tem muitas dificuldades para falar o português, em certas palavras. Mas a gente, daquele jeito nosso, quem estava assistindo ali, outros davam risada, outros passavam por cima, e nós fazíamos o nosso trabalho da nossa maneira e a audiência era total. Eu tinha um diretor que veio de Marília, aprendi muito com ele, porque aquilo que eu falava errado, ele anotava.
Depois me chamava lá no escritório e me xingava. E aí eu fiz uma pesquisa para saber quem era o grande narrador esportivo do estado de Rondônia. E ele tinha nome e endereço em Ji-Paraná, chamava-se Chico da Mata. Só que o Fábio chegou inteligente, né? Então ele se apegou muito ao Chico, e aí para poder ser o que ele é hoje. Não sabia eu que, convidando o Chico para narrar, eu teria pela minha frente um grande professor. Foi ele que me ensinou a narrar futebol. Acredito, para ele, para mim, para muitos aqui, na época, como comentarista esportivo. Porque o Chico da Mata, para mim, é o eterno melhor narrador de esportes do estado. Esse aqui era um dos guerreiros que a gente colocava para poder ir para os campos de futebol, independente que fosse aqui, onde fosse, porque nós rodamos, viu? Nós vivíamos mais dentro de um avião do que outra coisa. Hoje ela tá meio apertada, meio curtinha, porque a gente cresceu mais daqui. Porque, ó, mostra aqui eu entrevistando o Raí, lá em Cuiabá, seleção brasileira... Croácia. Croácia, né? Entrevistando o Raí aqui. Alvorada, ele, a voz da gente de Rondônia, a rádio do coração do povo.